gente, cheguei para mais um Nota 10. Vocês estavam com saudade? Não. Não? Eu tava, viu? Eu também. Gente, apesar de já ter sido aprovada, estar aqui com vocês tem sido muito importante para me manter ativa nos estudos. Não, nada a ver, irmão. Afinal, o que a gente aprende aqui nos ajuda não só no Enem, mas também no nosso dia a dia. Sim. Na aula de inglês, por exemplo, aprender estratégias de leitura tem me ajudado a compreender melhor alguns posts que eu gosto de conferir lá no TikTok. Inclusive, são essas estratégias que nós vamos revisar agora. Partiu? Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It's half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Com esse poema belíssimo de Kamala Das, que a gente começa a nossa aula de hoje, que vai abordar cultura, um ponto importante nas questões de língua inglesa no Enem. Poemas e músicas são geralmente as questões que mais tiram o sono das pessoas quando estão pensando em estudar para a prova de língua inglesa, porque são questões que vão um pouquinho além da objetividade. Mas eu vou mostrar para vocês hoje que, juntando todas aquelas informações das aulas anteriores, a gente consegue sim ser bem objetivo, mesmo com o texto lírico. Começando com esse poema de Kamala que eu acabei de recitar, nós temos um contexto bem específico quando ele foi escrito. É um momento, ali em 1965, em que muitas pessoas na Índia ainda tinham uma certa resistência com a língua inglesa, porque eles tinham essa memória de uma língua de opressão, já que eles foram obrigados a aprender quando houve a dominação por parte do Império Britânico. Então ficou ainda esse resquício e essa indisposição com a língua. E aí a Kamala era muito criticada por escrever seus poemas também em inglês. Ela começa dizendo, ó, não escreva em inglês, eles disseram. Inglês não é só a língua materna. A língua que eu falo, ela disse, se torna minha, totalmente minha, com suas distorções, suas estranhezas. Ela é metade inglês, metade indiana, mas ela é honesta. Ela é tão humana como eu sou humana. Ela dá voz às minhas alegrias, dá voz às minhas esperanças. Então ela estava falando aí que a língua não necessariamente vai fazer ela se tornar um ser colonizado, mas que ela usa aquela língua que foi de opressão para agora se expressar, para mostrar para o mundo como ela se sente. Essa questão, ela saiu com o seguinte enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve obras em inglês, apesar de não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua, demonstra consciência de sua identidade linguística ou ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Bom, quando a gente fala de poema e música, nós não podemos fazer aquelas estratégias de início e final, porque existe toda uma criação artística que na junção das palavras, dos versos, vai dar um sentido específico. Então, normalmente, a gente precisa fazer uma leitura mais cuidadosa. E aí, como eu já fiz a tradução para vocês, a gente vê que ela estava sendo criticada por usar o inglês, que era uma língua de opressão, e ela rebate dizendo, essa língua não é deles. Se eu falo essa língua é minha, mesmo eu sendo indiana. Então, nós temos aí um retrato da consciência que a Kamala demonstrava em relação à língua inglesa. Eu posso escrever nessa língua e mesmo assim ser indiana, mesmo assim ter a minha identidade preservada. Então, letra D é a resposta e o gabarito para essa questão. Só para a gente começar entendendo como se analisa uma questão como essa, sempre com um pouquinho mais de cuidado. Por isso que elas não são
em muito número numa mesma prova. Geralmente é um poema ou uma música que você vai encontrar. Raras são as vezes que tem mais de um, porque é uma questão mais difícil, digamos assim, que precisa de uma análise mais cuidadosa. Ainda sobre poemas, eu trouxe uma questão que, na minha opinião, é uma das mais difíceis, se não a mais difícil até hoje que caiu no Enem, justamente por essa necessidade da gente fazer uma análise passo a passo do que está sendo criado e construído. Ainda assim, eu poderia ser objetivo com ela, mas para ter uma segurança é preciso uma leitura mais cuidadosa. O enunciado diz que o escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados. Eu já tenho um contexto aí, refugiado e cenário pós-guerra civil. Essa reflexão é construída, então veja que o enunciado quer que você diga como ele construiu. Então a gente precisa analisar o passo a passo desse poema. Por meio da representação de uma mãe. O que essa mãe está explorando? Demonstração de orgulho por não precisar pedir doação. Essa a gente já exclui pelo enunciado, porque se eu tenho um cenário pós-guerra, eu tenho um cenário de refugiados e essa mãe está orgulhosa por não precisar de doação, nós sabemos que infelizmente não é o cenário que existe realmente. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida, aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho, consternação ao visitar o túmulo do seu filho recém-nascido, impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Vamos ao texto. Aqui é só o início, ele é um poema mais extenso. Vamos começar aqui com essa análise. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. A gente já começa voltando lá na aula sobre o background knowledge. Quem conhece o Madonna and Child, que é uma obra de arte, né? Uma obra que representa Maria com a criança, o menino Jesus, já tem uma noção que esse poema vai ter a visão de uma mãe com o sofrimento por um filho. Nenhuma Madonna and Child, nenhuma dessas obras que representam Maria e Jesus poderiam se aproximar da delicadeza dela com o filho. O filho que ela vai precisar esquecer. Então já temos aí um cenário que não é favorável para aquele orgulho que não precisa de doação. Aqui na continuação, nós temos her eyes, seus olhos. Nos seus olhos ela tem memory, memória. Nós vemos também palms, que são as palmas das mãos. Vemos ainda, lendo com mais cuidado, que ela fala sobre hair, sobre o cabelo. Humming in her eyes, esse humming, ele significa cantarolar. Então nós temos aqui os olhos, as palmas das mãos, temos ela cantarolando. E temos também ainda um momento em que ele vai falar sobre o smell, sobre o cheiro forte que tem no lugar. Temos um momento em que ele vai falar sobre o smile, sobre o sorriso. Então, nesse momento aqui, a gente chega a uma conclusão bem específica sobre esse poema. Ele falou sobre os olhos, sobre o cheiro, sobre ela cantarolar, sobre ela passar as palmas das mãos na cabeça do filho enquanto arruma ele, enquanto dá banho. Então, vamos lá. Visão, olfato, tato. O que isso tudo representa? Como é que a gente nomeia isso tudo? É uma descrição artística? É uma aceitação de um diagnóstico? É uma consternação? Ou é uma impressão sensorial? Por essas expressões a gente já consegue chegar à nossa alternativa. Ela sentiu o cheiro e isso inclusive foi uma estratégia do autor para colocar a pessoa que está lendo o poema lá naquela situação, fazer você se sentir lá. Ele diz qual é o cheiro, ele diz o que ela está vendo, onde que ela está tocando. Então, tudo isso é uma estratégia para fazer você sentir as impressões sensoriais que aquela mãe estava sentindo lá no campo de refugiados. Falando agora sobre músicas, como eu falei, muita gente tem dificuldade por pensar nessa parte mais artística e não tão objetiva da canção.
Alguns exemplos de músicas que caíram no Enem, eu trouxe aqui como The War Song, que foi de 2014. Já sabemos pelo título que ela vai falar sobre guerra. E aí no enunciado a gente vai ter que a música é uma forma de expressão e que a letra da canção, do Culture Club, entende-se que a guerra é resultado de quê? Brutalidade, falta de diálogo, superpopulação, insensatez ou ganância. Dando uma olhadinha aqui, a gente tem sempre a repetição de uma mesma palavra. War is stupid. People are stupid. Love means nothing. War is stupid. People are stupid. Então esse stupid, que é um cognato, ele lembra estúpido e realmente significa isso, está repetido. Então é um exemplo de uma música em que eu consigo ser mais objetivo, eu não preciso ler ela inteira para conseguir a minha resposta. Se a guerra é estúpida e as pessoas são estúpidas de acordo com a pessoa que escreveu essa música, então eu tenho aí um sinônimo de estupidez, que é insensatez humana, que é o motivo que ele usa aí para justificar as guerras. As pessoas são individualistas, elas pensam no seu próprio ganho e começam guerras sem pensar em quem vai sofrer com isso. Então, estupidez, sensatez. Essa daqui foi de Madonna, 2019. E aí muita gente poderia pensar, de que vai me servir conhecer as músicas de Madonna? Pessoal que não gosta muito de música pop, mas aí em 2019 está a prova de que serve sim de muita coisa, porque você poderia ter um background knowledge conhecendo essa canção e já não precisaria nem ler, ir direto para a resposta. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos, emoções e a vida cotidiana. O sentimento, o sofrimento que é retratado aí nessa canção, ele foi causado pela morte de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento, pela mudança de um amigo, pelo fim de uma amizade ou pela traição. Qualquer uma dessas coisas poderia, sim, ser tema para uma música. Então a gente vai analisar aqui no texto. Isso a gente já precisa tomar mais cuidado. Ó, ela fala sitting na park bench, ela estava num banco, thinking about a friend, pensando num amigo. Então, ó, o que tiver amigo aqui está no jogo, o que não tem está fora. Gone before he had his time, ele se foi antes que tivesse tempo. Ou o amigo viajou, ou foi a perda de um amigo. Não queria que os víssemos chorando, ele não teve a chance de dizer goodbye, de dizer adeus. Então nós temos aí um contexto que dá essa alternativa letra A. Estamos de volta com Coldplay, Viva la Vida, Enem 2010. Essa canção bem conhecida da banda foi tema de uma das questões de língua inglesa. Vamos analisar o enunciado. As letras de música abordam temas que de certa forma podem ser reforçadas pela repetição. Olha aí, essa daqui o Enem foi bem coleguinha. Ele deixou claro que você precisa analisar as repetições, coisa que eu já venho falando em outras aulas, dos trechos e palavras. Porque se repete, é porque tem uma intenção, ele quer que você veja aquilo, entenda aquilo melhor. O fragmento da canção, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que costumava ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada, almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos, causa pouco temor a seus inimigos, limpava as ruas, tinha a chave de todos os castelos. Nessa questão aqui a gente vai fazer um combo de todas as coisas que nós já estudamos, da parte gramatical, da parte de estratégia de leitura. Por quê? O relato de alguém que, e a letra A diz costumava, então é passado. Se eu encontro muitas frases no passado, que a gente sabe que é com ED, eu tenho aí uma tendência de ser letra A. Almeja, se eu tenho muitas frases no presente, tendência para ser letra B, letra C, né? Então, eu analisando aí o tempo verbal, eu consigo ter uma ideia. Vamos combinar com aquela estratégia de skimming que a gente lê início e final das estrofes. Primeira estrofe ele fala I used to rule the world. Eu tenho passado, né? Eu costumava, used. Eu costumava governar o mundo. E aí, now in the morning I sleep alone, agora eu durmo só. Segunda estrofe, começa repetição. O enunciado falou sobre repetição, então vamos focar em repetição. I used to roll the dice.
Ele repete, eu costumava, eu que dava os dados, eu que decidia tudo. E agora, the old king is dead. Agora, o velho rei está morto. Então, nós vamos associar esse tempo verbal, de eu costumava, com essa complementação de agora é tudo diferente para chegar a uma alternativa. Então, ó, letra B e C já estão fora pela predominância verbal do passado. Não falou em chave de castelo e nem de limpar as ruas. Então, nós temos aí uma resposta direcionada para a letra A. Ele tinha o mundo a seus pés, inclusive ele fala sobre o mundo no início, né? Eu que governava o mundo e de repente se viu sem nada, o velho rei está morto. Letra A é a resposta. Masters of War. Guerra foi um tema bem recorrente em questões que envolviam músicas. Já tivemos uma, que foi a War is Stupid, temos essa do Bob Dylan, e tem mais uma também. A letra da canção de Masters of War faz questionamentos, reflexões que aparecem na forma de protesto. Esse protesto é contra o quê? O envio de jovens à guerra, o comportamento dos soldados norte-americanos, e aí ó, já deixa uma dica, norte-americanos, está sendo muito específico. Então, se ele não menciona nada sobre norte-americanos, é porque essa letra B já está fora. O sistema que recruta os soldados para as guerras, motivados por interesses econômicos, o desinteresse do governo pelas famílias, as forças armadas que enviam homens despreparados. O que ele está querendo aí criticar e protestar? Come Masters of War, vem mestres da guerra. Você que constrói as armas, você que constrói os aviões, você que constrói as bombas. Eu vejo você por detrás da sua máscara, ele está falando. Você está escondido enquanto as balas estão voando. Aí ele fala no final, né? When the fast bullets fly. Então ele está fazendo uma crítica bem direcionada, não aos soldados, mas sim àquela pessoa que cria a guerra ou que inicia a guerra, que ele chama de Masters of War, de mestres da guerra, que já tem produzido suas bombas, suas armas e que dá início àquilo, independente de quem que vai lutar, porque claro que não é ele, né? Então já temos aí uma alternativa bem direcionada, né? O protesto é contra o sistema mesmo que recruta esses soldados por interesses próprios. A gente vê isso claro quando ele diz: você constrói, você manda o soldado, mas você está atrás da sua escrivaninha no seu escritório. Então, letra C. Mais uma sobre guerra, nessa vez aqui é do Bob Marley. E essa é bem legal, boa de interpretar. O Bob Marley foi um artista muito popular, atraiu muitos fãs e teve uma influência. Ele usou muito dessa influência para abordar temas importantes. E aí, nesse caso, ele está falando sobre a inércia do continente africano, a persistência de guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais, as acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. E aí a gente precisa ver, porque tem africano e continente africano. Se não tiver menção ao continente africano ou nada desse tipo, a gente já exclui duas alternativas. A discrepância social entre moçambicanos e angolanos, se não tiver também muito específico moçambicano e angolano, a alternativa já está fora. Ou a fragilidade das diferenças raciais. Vamos de scheme mais uma vez, início e final. Until the philosophy which holds race superior in other inferior. Então eu tenho aqui cognatos para me ajudar. Race, que é raça, inferior, que é inferior, e superior, que é superior. Me say you are, lá no finalzinho da estrofe. Então ele diz que enquanto tiver raça superior e inferior, tem guerra. Segunda estrofe. First class and second class. Primeira classe e segunda classe. Enquanto houver, final da estrofe, war, guerra. Então, essa é a base que a gente vai ter de scheme para responder a nossa questão. Enquanto houver primeira e segunda classe, guerra. Enquanto houver diferenças raciais, no quesito de colocar uma raça como superior e outra inferior, guerra. E aí, qual alternativa você marcaria nessa questão? Sobre a inércia do continente, a persistência da guerra enquanto houver diferença,
As diferenças culturais, discrepâncias ou a fragilidade? Acertou se você falou letra B, a persistência da guerra enquanto houver diferença, que ele reforça bastante pela repetição. Enquanto houver isso, vai ter guerra, enquanto houver aquilo, vai ter guerra. E vamos para mais uma. Essa daqui é uma canetada de Paul McCartney. Como dizem na internet, escuta essa pedrada. Para mim é um top, aí se eu fosse fazer um top 3 de melhores textos que já caíram no Enem, essa daqui com certeza estaria. Primeiro porque tem uma mensagem muito interessante e porque foi uma questão muito também bem elaborada. Vamos ao enunciado. Em diferentes épocas e lugares, e aí já retoma o nosso background knowledge sobre diferentes épocas e lugares, sobre essa questão da diversidade, como era há uns anos atrás, como é hoje. Os compositores eles têm utilizado seu espaço para a produção musical de problematização, músicas que problematizem, que expressem as perspectivas do mundo. E o Paul McCartney, nessa letra E, ele defende o aprendizado compartilhado, a necessidade de donativos, a manifestação cultural, o bem em relação ao mal ou o respeito étnico. Aqui eu já falei mais cedo que nós temos uns assuntos aí principais que são mais recorrentes, principalmente quando se trata de música e de poema. Mas vamos à letra da canção para analisar melhor. Então fica aí na mente, aprendizado, necessidade, manifestação, bem, mal ou respeito étnico. Essa música ela precisa de um cuidado maior e de um conhecimento aí de vocabulário e cultural para ter um entendimento. O título da música é Ebony and Ivory. São duas palavras que não são tão comuns, porque nós conhecemos elas de outra forma. O ebony, por exemplo, a gente já associa mais a black ou a brown. O ivory a gente associa mais a beige, a white. São cores, são também materiais. Ébano e marfim. Quem tem um conhecimento musical, por exemplo, já sabe do que a música está falando ao mencionar ébano e marfim. Ele fala aí no início, Ebony and Ivory live together in perfect harmony. O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia. Tá, mas onde? O que é ébano e marfim? Side by side on my piano keyboard. Te convido agora a imaginar um piano keyboard. Pensa como é um teclado de piano. Usa seu background knowledge. Imagina, visualiza um teclado de piano na sua frente. O que está ali side by side nas teclas do piano? Nós temos duas cores diferentes, né? Nós temos uma cor escura e uma cor clara. We all know that people are the same wherever we go. Sabemos que as pessoas são as mesmas onde quer que a gente vá. There is good and bad in everyone. Tem bem e mal em todo mundo. We learn to live, we learn to give. Aprendemos a viver, aprendemos a compartilhar. Each other what we need to survive together alive. E aí tem uma perguntinha que ele faz lá no início que é muito importante também, que é Why don't we? Se no meu piano essas teclas vivem em perfeita harmonia, por que nós não? O que será que Paul McCartney estava se referindo quando ele fala as teclas do piano vivem em perfeita harmonia, por que nós não vivemos? O ébano e o marfim são os materiais que são utilizados para fabricar as teclas de piano e tem, respectivamente, essas cores, a cor mais escura e a cor mais clara. A gente acaba associando a preto e branco, mas na verdade o nome mesmo é ébano e marfim. Então, quando ele fala, no piano estão lá de boa, elas se complementam, a gente precisa das duas cores vivendo em harmonia. Para você tocar uma música, você precisa usar todas as teclas. Por que na sociedade a gente não se vê assim também, como todo mundo fazendo parte do mesmo ciclo importante, do mesmo campo harmônico? Então, ao falar sobre isso, o Paul McCartney estava querendo dizer que a gente precisa repensar sobre o respeito étnico. Por esse motivo e pela estruturação da alternativa, é que essa é uma das minhas questões favoritas. Espero que tenha ficado claro, que você tenha aprendido bastante. Arrasa lá no Enem. Boa prova!
Fala galera, para você ligado no TCM Nota 10, está começando mais uma aula de língua inglesa e hoje com foco total em resolução de questões. Ativa o modo turbo aí que hoje vai ser pressão. Bom, você já deve saber até aqui que as questões de língua inglesa elas são focadas em interpretação de texto e existem dois tipos de questões basicamente no Enem. Existem as questões de interpretação detalhada, que são menos comuns, que são aquelas questões ligadas a palavras ou expressões específicas do texto, e aí o próprio enunciado já traz isso. E existem também as questões de interpretação geral, que são questões ligadas a ideias, mensagens e ao objetivo do texto ou do autor com aquela escrita. Mas o que talvez você ainda não saiba é que a sua compreensão do texto está diretamente ligada à sua compreensão do enunciado, ou seja, o tanto que você entendeu da pergunta que foi feita. Por isso, nós vamos analisar com detalhe os enunciados de hoje numa seleção bem variada de textos. Para começar com esse aqui de 2010, The Weatherman. Esse texto, ele traz uma característica bem regional, bem específica, apesar de não ter no seu enunciado palavras ou expressões que ele cobra. Mas sabemos que está ligado ao conhecimento de background knowledge, que é o conhecimento de mundo, de cultura. O enunciado é o seguinte: ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra o aborrecimento do cidadão britânico, então temos um britânico envolvido aí nesse texto, ao falar sobre banalidades, a falta de ter o que falar em situação de avaliação de línguas, a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua ou o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Uma dessas alternativas aí está ligado ao que o enunciado está pedindo. Então vamos lá procurar. Observa que o texto já tem um título bem sugestivo, The Weatherman. Weather, para quem não sabe, significa tempo, clima, ligado ao clima. They say that British love talking about the weather. Eles dizem que os britânicos, o britânico que foi citado lá numa das alternativas, amam falar sobre o tempo. For other nationalities, para outras nacionalidades, this can be a banal and boring subject. Então, para outras pessoas não pode ser tão interessante. Ou seja, britânicos gostam de falar sobre isso, inclusive porque na Inglaterra tem uma mudança de tempo drástica, às vezes de uma hora para outra. Já para outras pessoas, aqui de Mossoró, por exemplo, não é tão interessante perguntar como é que está o tempo hoje. A gente já sabe como é que está o tempo, né? Então, por essas duas linhas, essas duas afirmações, nós já temos uma resposta direcionada. Britânicos amam falar sobre isso, outras nacionalidades já não gostam. Então, aí você de casa, qual alternativa você escolheria? Aborrecimento, falta do que falar, importância de se entender, diferenças culturais ou conflito? Se eu tenho uma pessoa de um país que gosta, que ama falar sobre um assunto e outros países que não gostam, eu tenho aí uma diferença cultural bem acentuada, né? E aí na leitura completa do texto, tendo tempo para isso, a gente consegue entender com mais detalhes. Mas só por essas duas linhas estamos aí com a resposta correta, letra D, as diferenças e particularidades de cada cultura. Essa daqui, 2012, ela traz uma frase do Jimi Hendrix. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Temos aqui duas palavras que estão em destaque. Temos power, que está em letras maiúsculas, e temos peace, que está sublinhado. Além disso, o enunciado também traz essas palavras, ou seja, é uma daquelas questões menos comuns, onde nós temos expressões específicas para procurar. Então, é uma compreensão detalhada. Aproveitando-se do status social e da possível influência sobre os seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa o seu texto os termos love, power, que estava já destacado, e peace para justificar uma opinião de que a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor.
O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Ou a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Então nós vamos focar nessas palavras aí que foram citadas: love, power e peace. E aí o Jimmy fala o seguinte, ó: when, quando, tempo, when the power of love. E o legal dessa frase é que tem muitas palavras conhecidas nossas. Power, love e peace, quase todo mundo conhece. Só que o overcome aí não é uma palavra tão conhecida. Nós temos o over, que é um prefixo. Quando vem assim no início da palavra, ele dá uma ideia de excesso, de demais. Mas nesse caso aí, o overcome, ele dá uma ideia de superação, superar. Então, quando o poder do amor superar o amor pelo poder, aí sim o mundo conhecerá a paz. Essa é a frase do Jimi Hendrix. Nós temos aí uma alternativa que fala a mesma coisa, traz o mesmo sentido, porém numa ordem inversa. O amor pelo poder deve ser menor. Se o poder do amor deve superar, significa que o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Então, nós temos aí a alternativa B como a resposta dessa questão, utilizando as expressões específicas bem direcionadas do enunciado. Isso pode acontecer, inclusive, com bastante frequência. O texto trazer uma frase, uma informação, e a alternativa trazer aquela mesma informação, só que de uma maneira diferente. A mesma coisa com outras palavras. Nessa daqui, temos uma tirinha. E para a tirinha, nós normalmente nos baseamos no primeiro quadro e no último, às vezes no penúltimo. Isso aí já é uma dica. Primeiro e último quadro normalmente estão carregando a sua resposta, porque no primeiro é apresentado uma situação e no último tem o desfecho, geralmente cômico, e o autor vai utilizar os mecanismos como a ironia ou o duplo sentido para finalizar aquela história, e é justamente ali que está o sentido principal. Na tira da série For Better or For Worse, para quem não sabe, For Better or For Worse é aquela frase para o bem ou para o mal, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Então vamos pensar aqui, comunicação comprometida. O que compromete uma comunicação? É a falta de entendimento entre as pessoas. Eu falo uma coisa e você não me entende. Isso atrapalha a nossa comunicação. Vamos tentar buscar uma alternativa que traga isso e que seja confirmada com a leitura do texto. As duas amigas divergem opinião sobre futebol. Então, provavelmente, tem alguma coisa aí falando sobre futebol. Uma das amigas desconsidera a preferência da outra. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Até então, não temos aqui nenhuma alternativa que indique uma falha de comunicação. Até então, são opiniões diferentes, mas não necessariamente eu falei uma coisa e você não entendeu. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. As duas amigas atribuem sentidos diferentes para a palavra season. Eu acho que você já entendeu qual é a resposta dessa antes de fazer a leitura, mas vamos confirmar. Well, here it is, the season that I hate. Para quem não sabe, season indica temporada. A gente vê as temporadas de série, normalmente tem a season 1, season 2. Mas também pode significar estações do ano, outono, verão, inverno. Então a primeira personagem começa falando Here it is, the season that I hate. E no último quadrinho temos ela falando I'm talking about football. Vamos procurar em um quadrinho onde tem uma expressão de falta de comunicação. E aí encontramos no penúltimo. E aí, como eu falei, primeiro, último e às vezes penúltimo carregam bastante do sentido. Então a personagem que falou lá no início, ela está com uma expressão bem incomodada, ela diz I'm not talking about autumn. Autumn, que é o outono, uma estação do ano. I'm talking about football. Não estou falando do outono, eu estou falando do futebol. Então temos aí uma falha de comunicação, porque uma falou que odeia essa estação e a outra imaginou que ela estava falando sobre o outono, não gosta do outono. Mas na verdade ela disse
Estou falando sobre futebol, eu não gosto dessa temporada do futebol. Então, temos duas amigas atribuindo sentidos diferentes para a mesma palavra, que é a palavra season. Temos aqui um texto onde o enunciado vai nos ajudar bastante a interpretar. As instituições públicas fazem uso de aviso como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de... Então, temos aqui no enunciado o tipo de texto, aviso. Entender os gêneros textuais também é muito importante para melhorar a sua interpretação do texto, porque quando você sabe o objetivo daquele texto, você conhece todas as ideias e informações que encontram. Por exemplo, uma receita. Se eu sei o objetivo de uma receita, que é dar instruções, eu vou saber mais ou menos a sua organização, modo de preparo, ingredientes e sei onde procurar cada coisa. Então, eu sei para que serve e consigo entendê-lo melhor. Nesse caso aqui, eu vou pensar, para que serve um aviso? Qual que é o objetivo de um aviso? Ele quer solicitar? Não, normalmente um aviso não solicita. Ele já te informa sobre algo. Ele te notifica? Um aviso pode notificar. Ele informa? Também pode informar. Um aviso dá instruções? Não, isso aí fica para receita, para manual de instruções. Não é o objetivo do aviso dar instruções. Ele apresenta desculpas? Também não. Então, ficamos aqui só sabendo o objetivo desse gênero textual, que para quem não lembra, gênero textual, quando a gente fala, está falando sobre o modelo do texto. Só pelo modelo do texto nós temos duas alternativas que podem ser corretas e eliminamos três: notificar ou informar. Então agora nós vamos procurar lá no texto se ele está notificando o passageiro pelo transporte de produtos proibidos ou se ele está informando que a mala foi revistada. Dando uma olhadinha no título, nós temos Notice of Baggage Inspection. Então temos a notificação de uma inspeção. E aí você provavelmente já acertou a alternativa. Mas vamos confirmar mais para marcar com certeza. Nós temos aqui, ele fala que para proteger você e os seus companheiros passageiros, nós, por lei, inspecionamos a sua mala. E ele fala que nessa mala, segundo parágrafo, podemos encontrar alguma coisa proibida e aí você será notificado caso. Mas que esse aviso aqui específico é dizendo que a sua mala foi revistada, estou te notificando. E quem já viu aqueles programas de aeroporto, de inspeção, sabe que quando eles encontram algum material proibido, eles não mandam um papelzinho notificando a pessoa, né? A história é bem mais complicada. Então, nesse caso aí, nós temos uma informação de que a mala foi revistada pelos oficiais. Eles estão notificando. Essa daqui é de 2016. Nós temos um texto multimodal. O que quer dizer isso? Que nós temos imagem e texto escrito. Quando isso acontece no Enem, você precisa analisar tanto o visual como o verbal. Ambos são muito importantes. Nada no Enem é colocado aleatório. Se tem uma imagem, se tem algo em negrito, se tem uma letra maior, é porque tem a ver com o sentido que você precisa entender. Temos aí um cigarro, vamos começar analisando. Temos uma sequência numérica que de cima para baixo começa no 60 e vai até o 0. O cigarro está aceso, só a título de informação, então você já imagina aí que ele vai diminuindo com o tempo, essa é a ideia. E temos um texto que vai aumentando a fonte. How long can you live? Antes de a gente passar para o verbal, vamos entender o que o enunciado pede. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao quê? Então, vamos ter que associar aquilo que está escrito com os números. O comprimento do cigarro, o tempo de queima do cigarro, a idade de quem começa a fumar, a expectativa de vida de um fumante ou a quantidade de cigarros consumidos. Agora vamos fazer a leitura. How long significa quanto tempo. É uma pergunta, uma interrogativa de tempo. How long can you live? Live significa viver. You can, consegue.
quanto tempo você consegue viver. Veja que o live está numa fonte bem maior. Então, só associando a palavra live aos números, nós já temos uma ideia de expectativa de vida. Então, veja que quando o texto ele é multimodal, nos dá essa facilidade de compreensão. Eu analiso a imagem junto com o que está mais destacado na parte verbal e consigo encontrar a minha alternativa. E até aqui você já percebeu que o enunciado traz muitas dicas, por isso que eu falei no início, é importante ler e entender. A sua compreensão do texto está diretamente ligada à compreensão da pergunta. Attention, female driver. Temos aqui mais um texto modal do mesmo ano, 2016. Stop, todo mundo conhece. Stop prejudice, stop discrimination. Temos aqui duas palavras, duas frases, na verdade, duas expressões bem conhecidas. Discrimination é um cognato, a gente vê a palavra e já sabe o que ela significa em português. E prejudice, quem já está acompanhando aí o Nota 10 sabe o que significa, porque eu falei em outra aula. A Jane Austen escreveu Pride and Prejudice, orgulho e preconceito. Então, prejudice significa preconceito. Pare o preconceito, pare a discriminação. Se você não sabia ou não lembrava de prejudice, pela palavra parecida com o português que é discrimination, você já resolveria essa questão também. E temos aí female driver. A palavra female está associada ao sexo feminino. Nesse caso aí vamos traduzir como mulher. Então, atenção, mulher dirigindo. E na parte de baixo, pare o preconceito, pare a discriminação. Vamos ver aqui alguma alternativa que leve para isso. A campanha desse post direcionada aos croatas tem como propósito, objetivo, o que ela quer passar para a pessoa que vê. Alertar os cidadãos sobre lei em vigor contra a discriminação, temos discriminação lá em uma das frases. Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados, aí não temos nada de referência a álcool, então já essa letra C está fora. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante ou evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Então a gente tem que procurar aí alguma referência à lei, a consequências, a causas, a falta de habilidade, uma crítica ou acidente. Voltando lá, nós temos na segunda parte aí da escrita, The Anti-Discrimination Act is in force. Esse act, que significa ato ou atuar, também tem o sentido de lei, um ato normativo. Então, a lei antidiscriminação is in force, está em vigor na Croácia. Logo, esse texto aí, ele tem o objetivo de alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Está dizendo, ó, para a discriminação, porque inclusive tem lei já em vigor sobre isso, se liga. Essa aqui é de 2018, bem interessante, mais um texto multimodal. Temos aí dois adolescentes aparentemente conversando. E o enunciado diz o seguinte, bem direto, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, é o seguinte, quando nós falamos sobre cartoon, a ideia é sempre de crítica, é sempre de trazer um contraponto, algo sobre a sociedade. Nesse caso aí, vamos analisar sem ler o texto rapidinho. A sociedade exige que o adolescente se aposente? Ela exige que ele amadureça? Ela exige que ele estude? Legal, né? Ela exige que ele se forme rapidamente? Ou ela exige que ele ouça? Bom, não está muito na ata do adolescente ouvir, né? Se aposentar também não é uma coisa que a gente cobra de um adolescente. Então, cobra que ele estude, que ele amadureça, que ele se forme rapidamente também não, cada coisa no seu tempo. Mas vamos ver o que ele está falando. Nós temos aí, ele falando que quando ele tinha 5 years, pediam para que ele fosse big boy. Você já é um rapazinho. Quando ele completou 10, diziam para ele ser more mature, seja mais maduro, você já é um rapaz, já é quase um adulto, né? É mais ou menos assim que a gente fala com eles. Então, esse texto mostra que a sociedade ela exige que o adolescente tenha
uma maturidade que não está condizente com a idade dele, ou seja, exige que ele amadureça precocemente. Então, esse é mais um exemplo de que, analisando bem o enunciado e as alternativas, você consegue ter um bom resultado na prova de língua inglesa. Bom, essas são as dicas de hoje, espero que tenha ajudado. Desejo uma ótima prova para vocês e cola aí no Nota 10 que é sucesso! E se liga na dica, hein? Nós sabemos que a prova do Enem é uma prova de administração de tempo. E isso em língua inglesa é muito importante, porque os textos estão em outra língua, em outro idioma. Então a dica é, não começa direto pelo texto. Quando você começa lendo o texto, às vezes você perde muito tempo tentando entendê-lo. Então você precisa iniciar pelo enunciado. Ali você vai encontrar o objetivo da questão, o que ele espera de você, e assim decidir qual estratégia traçar. Se você vai ler, por exemplo, usando skimming, início e final do texto, ou se você vai fazer um scanning, buscando apenas a palavra que foi mencionada e relacionar sempre tudo com as alternativas disponíveis. Assim você vai ter um número de acertos muito maior. Então, chegou lá na prova, não se perde lendo o texto inteiro, porque às vezes você lê o texto, mas a questão só queria saber de uma palavra específica. Olha o tempo que a gente perde. Se eu leio o enunciado e entendo, eu consigo responder bem. Quando o assunto é política, vocês escutam sobre governo populista, propaganda política, criação de leis trabalhistas e centralização de poder. Qual nome vem à cabeça de vocês? Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Eu espero que todo mundo tenha respondido Getúlio Vargas. Eu também. O querido teve uma trajetória tão marcante que ele ganhou um capítulo só dele na história do Brasil, a Era Vargas. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Olá pessoal, eu me chamo Jairton Filho, estou mais uma vez aqui no programa Nota 10 para dar aula sobre Getúlio Vargas. A gente vai entender um pouquinho sobre Era Vargas. Mais uma vez, vocês serão meus alunos nesse momento. Então, a partir de agora, vocês podem me chamar de Bigode. E o Bigode está aqui para resolver os seus problemas nesse momento tão importante, que é a chegada do Enem. Certo, pessoal? Então, nesse sentido, o que eu quero passar para vocês? Como falta pouco tempo para o Enem, é importante que vocês foquem em conteúdos que de certeza irão cair. E no Enem, com certeza vai cair algum aspecto a respeito da República. E quando a gente estuda história, esqueçam aquela questão de decoreba, certo? A gente tem que entender em relação ao contexto, as perspectivas econômicas. A história passa por uma ruptura e por uma transição de continuidades, tá? Então, por exemplo, na aula passada, a gente estudou acerca da República Oligárquica. República Oligárquica que vai ter uma continuidade no poder de Getúlio Vargas. Então, a gente vai transitar, nesse momento, acerca desses contextos e observar a relação que se dá no poder do Brasil, principalmente a partir da década de 30 até 45. Vamos começar? Então, a gente vai ter a Era Vargas, e como eu já disse, vai de 1930 até 1945. E é necessário que a gente entenda um pouquinho desse contexto também, tá? A gente passa pela transição da República Oligárquica para o governo Vargas. A partir da Revolução de 30, Vargas assume o poder, retirando a hegemonia das oligarquias paulistas e mineiras, certo? Ele rompe principalmente com a Revolução de 30 no poder de Washington Luiz, certo? Que indicava Júlio Prestes e rompia com a hegemonia do café com leite. A gente tem o golpe, a revolução, a morte de João Pessoa, que inclusive Getúlio Vargas se apropria desse discurso para subir ao poder. A gente tem a crise de 29, que vai atingir diretamente o mundo como um todo e também o Brasil de uma maneira muito particular. A gente tem que entender que o Brasil, naquele instante, passava por um protecionismo em relação ao café. E o que é que você quer dizer com isso, Bigode? Eu quero dizer que a nossa economia, primariamente, dependia do café para sobreviver.
Nesse sentido, quando a gente perde um dos nossos principais compradores, se não o principal, que é os Estados Unidos, o Brasil entra em uma crise econômica. E sempre que temos uma crise econômica, a gente vai ter uma mudança no eixo político. Essa mudança no eixo político foi justamente Getúlio Vargas. Mas aí fica a questão, pessoal. Vargas fez um bom governo, o que explica um homem que se atribui ao poder a partir de um golpe, tem premissas ditatoriais, é chamado de pai dos pobres, por exemplo, instaura o sufrágio feminino e manda Olga Benário para um campo de concentração, certo? O governo de Vargas é marcado por essas premissas, nem de lá e nem de cá, ou de lá ou de cá. A gente precisa traçar uma linha e constantemente a gente vai estar travando essa linha de um lado para o outro, certo? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Então a gente vai entrar no período do governo de Vargas. A gente vai ter 3 principais momentos. O primeiro, que vai ser chamado de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E o Estado Novo, que é onde Vargas vai se colocar no poder novamente, a partir de um estado de sítio, e vai governar, que vai de 1937 a 1945. Nesse contexto, galera, a gente vai ter muita coisa acontecendo ao redor do mundo. A gente vai ter a transição do período entre guerras, tá? A ascensão de um movimento totalitário que vem da Alemanha, que vem do próprio fascismo italiano. A gente tem a própria crise de 29 e, finalmente, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o governo de Vargas vai ser constantemente perturbado por essa transição no cenário econômico mundial. Entendendo isso, a gente pode entender o principal motivo, que era o populismo. Mas para entender o que é o populismo, a gente vai ter que entender o que é e quem era Vargas, certo? Getúlio Vargas, ele nasce em 1882 e vai até 1954. Ele nasce no Rio Grande do Sul, onde traçou sua carreira política e ascendeu ao poder da presidência a partir de um golpe, a Revolução de 30. Seu governo é marcado por um caráter populista. Não esqueçam, o populismo traduz o poder de Vargas. Mas, professor, o que é o populismo? É justamente aquela transição que eu falei no início da aula para vocês. Como um governo ditatorial conseguia dialogar tanto com as classes trabalhadoras. Ou seja, o populismo é justamente esse diálogo com a população com o objetivo de controlá-la. E Vargas fez isso com uma premissa muito boa e de uma maneira muito inteligente. Ou seja, Vargas era um manipulador. Ele dava a premissa para a população e retirava na mesma medida, certo? Então a gente vai sempre puxar e dar essa corda em relação à população. Entendendo que Vargas compreendia os interesses da população, a gente tem que entender os primeiros momentos do governo de Vargas. A gente vai ter no governo de Vargas, em primeiro momento, a gente vai chamar de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O que acontece? A gente tem que lembrar que antes do governo de Vargas, a gente tem a alternância de poder na oligarquia paulista. A oligarquia é o controle de poder na mão de poucos, ou seja, o controle do poder nas mãos dos fazendeiros que controlavam o café naquele instante. O que é que Vargas faz nesse momento? Ele centraliza o poder em suas mãos, certo, pessoal? Como ele faz isso? Ele designa interventores nos estados, ou seja, ele retira esse poder e essa autonomia dos cafeicultores naquele instante. O que significa? Ele pega o poder que um dia esteve dividido, centraliza nas suas mãos e a partir desse momento ele consegue controlar tanto os estados quanto o cenário federal como um todo. Ele também vai criar medidas para diversificar a economia, ou seja, a gente vai ter um desenvolvimento industrial muito mais forte. E nesse sentido, é importante notar que a gente tem a transição da população do campo, onde a economia do Brasil é essencialmente agrária, visando o café, para
a cidade, a gente tem uma forte transição para a cidade. E isso explica muito do motivo de Vargas se preocupar tanto com a população. É nesse momento que a gente vai ter leis trabalhistas, por exemplo, certo? Então, nesse sentido, Vargas não fazia isso porque era bonzinho, mas ele se preocupou com a população no intuito de se manter no poder. E aí eu te pergunto, Vargas foi um ditador? Foi. Mas até aquele instante, houve alguma democracia no Brasil? Não. Pelo contrário, a gente não teve um governo voltado para o povo. Vargas é tão importante na premissa histórica justamente por isso. Vargas marca um poder populista que vai se voltar para o diálogo com a população. Por isso que ele vai ser conhecido como o pai dos pobres posteriormente. A propaganda está muito forte no governo de Vargas, certo? Só que a gente tem um problema. Vargas vai adiar a confecção da Constituição. E aí, desde o período oligárquico para cá, a gente vai ter bem umas 3 ou 4 constituições. O problema era que ele vai reviver um inimigo antigo. Em 1932, a gente vai ter a Revolução Constitucionalista, que é justamente voltada para o caráter das oligarquias paulistas, certo? E, nesse sentido, os paulistas vão dizer que Vargas era um ditador. Dizem que Vargas é um ditador e eles entram em confronto. O resultado é a morte de 3 mil civis e militares. No entanto, se o motivo era justamente o adiamento da Constituição, essa revolução vai trazer, em 1934, a confecção da Constituição de 34, certo? A gente vai ter, nesse momento, os moldes de uma república federativa e, a partir disso, a gente vai ter novos modos de transição no governo Vargas. Então, é importante entender que esse primeiro momento de Vargas, Vargas retira o poder das oligarquias. E quando ele retira o poder dessas oligarquias, centraliza o poder ao seu redor. Vargas tem esse caráter. Vargas foi populista, dialogou com a população diversas vezes e conseguiu se manter no poder de uma maneira muito inteligente, certo? No momento que ele dava as leis trabalhistas e conversava com isso, ele, consequentemente, atingia a população e conseguia o apoio dela para se manter no poder. É a partir da confecção da Constituição de 34, por exemplo, que a gente vai ter o voto feminino, a gente vai ter o sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto secreto e também por maioria, um voto que antes era o voto de cabresto, por exemplo, controlado pelos coronéis. A gente vai ter a expansão da cidadania, nesse sentido também, o ensino primário gratuito, ou seja, Vargas se preocupa com o ensino desde o início. O poder executivo exercido pelo presidente seria de 4 em 4 anos e sem direito à reeleição, certo, galera? E também ele estabelece a justiça eleitoral e a do trabalho justamente para reger as leis e monitorar o trabalho e também as eleições que constantemente eram mazeladas, ok? A gente continua no próximo bloco e vai conversar um pouquinho do período de poder de Vargas, que vai de 1934 a 1937. É interessante que a gente se debruce no estudo acerca da República, certo? A gente estudou no primeiro programa relacionado à aula de História o período de transição da República da Espada para a República Oligárquica e, nesse momento, a gente estuda o governo de Vargas. Vargas, que foi um homem bastante controverso. E no bloco anterior, a gente também entendeu o caráter populista do seu governo. O momento que ele conversa com a população para se manter no poder. E se explica as divergências entre um governo ditatorial e um governo que conversa com a população constantemente. Certo, pessoal? A gente parou no bloco anterior na Constituição de 1934, que a partir da Revolução de 32, Vargas é pressionado pelos paulistas e ele produz a Constituição e a gente vai ter alguns pontos. Vou retomar os pontos. A gente vai declarar uma república federativa, um voto feminino, sufrágio universal dos homens, um voto direto, secreto e por maioria,
um ensino primário gratuito e o poder exercido pelo presidente seria exercido em um mandato de 4 anos sem direito à reeleição, certo? Ele também estabelece a justiça eleitoral e a justiça do trabalho para vigiar as eleições e conseguir se manter no poder. E é justamente a partir da Constituição de 1934 que a gente vai ter o segundo momento de poder de Getúlio Vargas. A gente vai chamar esse segundo momento de governo constitucional. Esse governo vai de 1934 a 1938, certo? Nesse sentido, é interessante pensar, poxa, mas Vargas foi eleito? Não, ele simplesmente se manteve no poder porque não haveria eleições nesse período, tá? Então, é interessante pensar nesse momento que surgem duas novas forças que vão constantemente alfinetar o governo de Vargas. Vargas vai governar junto a outras forças políticas. E quais são elas, certo? A gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que possuía uma simbologia alinhada com o fascismo e o nacionalismo, com toques militares. O fascismo, que era o pensamento totalitário que ascendia naquele contexto entre guerras, como Mussolini lá na Itália, que influenciou diretamente o nazismo de Hitler, certo? Então, a gente tem essa perspectiva totalitária visada a partir da propaganda. Propaganda esta que é muito utilizada pelo presidente, o ex-presidente Vargas, certo? Então, a gente tem do lado a Ação Integralista Brasileira, e um dos principais nomes que surgem nesse momento é Plínio Salgado. Um dos lemas, e talvez o lema principal da Ação Integralista, é justamente Deus, Pátria e Família. Então, se cair na sua provinha Deus, Pátria e Família, você pode estar falando ou de Bolsonaro, ou você pode estar falando também da Ação Integralista Brasileira. Mas, enfim, contexto é contexto. Em segundo momento, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Ela se encontrava como oposição a Vargas. Eles eram muito mais ligados à esquerda, um comunismo. Por quê? O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele surge em 22, ainda no período da República Oligárquica. E quem é que estava no parâmetro internacional surgindo? Era justamente a Revolução Russa. A Rússia ela vai ascender no contexto mundial como uma grande potência, pregando justamente os valores voltados para o comunismo. Esse comunismo que vai atingir o Brasil através de Luiz Carlos Prestes, isto mesmo, o mesmo Luiz Carlos Prestes da coluna Prestes, que ajudou a tirar os oligarcas do poder e reproduziu um movimento que vai rodar o Brasil e o interior do Brasil quase todo. Certo? Luiz Carlos Prestes, que é casado com Olga Benário, e aí, galera, eles vão planejar um movimento em conjunto que vai ser chamado de Intentona Comunista. A Intentona Comunista é interessante se pensar porque ela ocorre em 3 locais. Primariamente em Natal, no Rio de Janeiro e também em Recife. Em novembro de 1935, a gente tem a tentativa de um golpe a partir dos comunistas na Intentona Comunista. É um golpe contra Getúlio Vargas. O Partido Comunista Brasileiro se revolta contra as práticas autoritárias. Lembra que eu falei que Vargas está constantemente cedendo e tomando? É justamente isso. Ele dialoga com o trabalhador, mas ao mesmo tempo ele deixa o trabalhador refém do seu poder, porque ele centralizava e possuía um governo populista. Não esqueça essa palavra, certo? Essa palavra vai nos acompanhar acerca da política de Vargas, das posteriores democracias liberais que vão surgir no Brasil. Quais foram os líderes da Intentona Comunista? Justamente Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. A Intentona, pessoal, foi reprimida. E a partir disso, dessa repressão, a gente vai ter um plano que vai ser o Plano Correm. O Plano Correm vai servir para manter Vargas no poder. Mas vamos devagar. Os comunistas iriam tomar o poder de Vargas ou tentar dar um golpe
em Vargas. No entanto, Vargas reprime esse golpe. E de maneira muito inteligente, ele usa desta premissa para se manter no poder. E ele dá luz ao plano Cochrane, que vai dar início ao período de Estado Novo. Mas, pessoal, isso é papo para a próxima aula, certo? Nesse momento, o que eu quero que vocês entendam é o governo provisório e também o governo constitucional. O governo provisório, onde Vargas vai ter que se debruçar e lutar contra as oligarquias para se manter no poder, se instaurando e centralizando o poder, em primeiro momento, que vai de 1930 a 1934, e o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, 38, onde ele vai ter a Constituição e vai dar uma série de benefícios para a população, como o voto feminino, por exemplo, a criação do Tribunal de Justiça e também as leis voltadas para as eleições, certo? Em relação ao Estado Novo, a gente vai tratar na próxima aula. Por quê? Eu quero tratar algumas questões de perspectiva a respeito do governo de Vargas. E eu quero que vocês percebam que no Enem, eu já falei na aula passada e retomo, as questões são contextualizadas, certo? Então é interessante que você entenda o texto e por isso que eu peço para vocês, quando estudarem, não pensem em história somente como uma decoreba. Não se acanhem tanto em relação às datas, mas pensem nos grandes movimentos políticos, porque desta maneira vocês vão conseguir anexar o conteúdo de maneira muito mais fácil. Mas aqui vai uma diquinha de ouro, certo? Questão do Enem. Sempre no Enem vocês vão olhar primeiro o que vai mandar a questão e depois vocês se voltam para os textos, porque aí vocês vão poupar tempo. O que vai dizer a questão? Qual é o comando da questão? Em seu discurso de posse, como forma de legitimar o regime político implantado em 1930, Getúlio Vargas estabelece uma crítica ao. Então, Getúlio Vargas vai criticar alguma coisa. E quem é que vai nos falar isso? Vai ser o texto. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina de favoritismo parasitário com toda a sua descendência espúria. Discurso de posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, pronunciado em 3 de novembro de 1930. Pessoal, em 1930 vocês vão lembrar que é o início do governo provisório. E contra quem Getúlio Vargas estava lutando? Ele estava lutando justamente contra o poder das oligarquias. A crítica aqui é redigida às oligarquias que estavam no poder até aquele momento. Vamos às alternativas. O que é que ele criticava? O funcionamento regular dos partidos políticos? Não, eu acabei de dizer que a crítica era voltada para as oligarquias. Os partidos políticos não tinham força naquele instante. A luta de Getúlio Vargas era contra os cafeicultores e os setores agrários. O controle político exercido pelas oligarquias estaduais, essa aqui é bem forte, certo, pessoal? Vamos deixar ela aqui separada. O centralismo presente na Constituição, então, em vigor? Galera, não. A Constituição em vigor com Vargas, ele vai centralizar o poder. Mas o problema era que a luta dele era que o poder estava descentralizado na imagem dos coronéis. Justamente o poder estava na questão estadual e não no federalismo relacionado à centralização do poder de Vargas. Um mecanismo jurídico que impedia as fraudes eleitorais? Não. Vargas, inclusive, vai criar alguns mecanismos para impedir essas fraudes. O imobilismo popular nos processos políticos eleitorais? Não. Certo? Porque a gente teve mobilizações, sim. A crítica aqui, aí eu retomo, é justamente as questões ligadas às oligarquias e era contra quem Vargas lutava. Ele designa interventores para retirar os poderes das mãos dos coronéis. Aqui a alternativa é a letra B, certo, galera? Eu fico por aqui, pessoal. Agradeço a participação de vocês
e na próxima aula a gente vai conversar sobre o Estado Novo, certo? Um grande abraço do tio Bigode, um beijo, um cheiro e boa prova do Enem, porque eu sei que vocês são capazes. Tamo junto, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Jairton Filho, seu professor de História, e a partir de agora vocês podem me chamar de tio Bigode. Tio Bigode está aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho sobre o contexto de Vargas. No programa passado, a gente tratou acerca do governo provisório e também do governo constitucional. E aí a gente vai entender nesse programa, pessoal, acerca do chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, e é um período conturbado porque a gente está passando no cenário mundial pela Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial vai ser preponderante no governo de Vargas. Por quê, Bigode? Porque Vargas era populista. Vargas constantemente dialogava com a situação da Alemanha e constantemente dialogava de maneira econômica com os Estados Unidos. Lembram na aula passada quando eu falei que ele conversava com as classes pobres? Aqui ele não vai conversar somente com as classes pobres, certo, galera? Ele também vai conversar num parâmetro internacional com a própria Alemanha. Ele vai ter alguns acordos econômicos com a Alemanha e também com os Estados Unidos. Mas isso aqui a gente vai destrinchar aos poucos e vai desenrolar tudo bem certinho, porque eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, e fiquem tranquilos, porque é um conteúdo bom de se entender e um conteúdo fácil, um conteúdo interessante, porque Vargas foi, sim, um dos maiores políticos, se não o maior político do Brasil, certo, galera? Isso não sou eu que estou falando, é a própria história, então a gente vai entender esse período. Vamos lá! Como eu falei na aula anterior, o período da era Vargas compreende 3 momentos, a gente já estudou 2. O governo provisório, que vai de 30 até 34, o governo constitucional, que é feito a partir da Constituição de 34, com a revolta por parte dos paulistas, a Revolução de 32 e tal. Então, a Constituição de 34 é feita. E a partir de 34, ela vai até 37, com a intentona comunista e, consequentemente, com o plano Cohen. E é nesse ponto que eu quero tratar. Isso aqui, galera, vai revelar o quanto Vargas conseguiu enxergar as mudanças presentes no poder naquele momento. Ele foi muito perspicaz. Porque a gente tem em 35, por exemplo, a intentona comunista, uma revolta dos comunistas. E essa bandeirinha aqui, esse mapa com o comunismo dominando o Brasil, era justamente a ideia do plano Cohen. O medo comunista, o terror comunista que nos assola até os dias de hoje, a gente vai entender que ele surge justamente no governo de Vargas. Então, em 1937, Vargas descobre uma carta, pessoal, certo? Após os comunistas se rebelarem em 1935, não havia plano de tomar o poder. No entanto, Vargas descobre uma carta. E essa carta dizia que os comunistas iriam tomar o poder do presidente Vargas. Claro, isso preocupa a população, isso preocupa Vargas. E o que é que Vargas faz? Centraliza o poder novamente nas suas mãos. Mas a gente só tem um problema, pessoal. Posteriormente, a gente descobre que essa carta é forjada. Justamente a AIB, a Ação Integralista, forja essa carta. E aí a gente percebe o quanto o Vargas foi perspicaz, porque ele se utiliza dessa carta para pregar o terror vermelho e dizer que haveria uma invasão comunista ao Brasil e, com o intuito de proteger a nação, ele centraliza o poder em suas mãos, declarando o estado de sítio e governando como bem entende. A gente vai ter o início do Estado Novo, talvez o período mais ditatorial de Vargas, que vai de 37 até 45. Então, a gente vai ter nesse contexto uma ditadura civil, onde Getúlio vai liderar o país com o Congresso fechado, certo? A gente vai ter a confecção de outra Constituição, que já vai se sobrepor
a Constituição de 34, que era uma Constituição um pouco mais democrática. A gente vai ter a Constituição de 37, que vai ser conhecida como Constituição Polaca. E é justamente por ser autoritária, ditatorial, que ela vai receber esse nome. Ela reproduz o discurso ditador, autoritário e fascista, certo? Lembrando, os pensamentos totalitários eram vigentes na Europa e Vargas se aproximou do fascismo para manter relações econômicas, certo? Mas o seu caráter populista fazia com que ele dialogasse também com a população. De certa forma, ele acabou enrolando por um tempo tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos para frente, vamos entender esse contexto. Então, Getúlio vai impregnar um totalitarismo centrado no carisma do presidente. O carisma, que é uma das marcas centrais no discurso fascista. Galera, não tem como você governar para uma população e infectar essa população com a ideia se você não for carismático, certo? Se você não souber dialogar com essa população, se você não conseguir infectar essas massas, você não vai conseguir o apoio que você deseja. E Vargas fazia isso muito bem. Ele vai criar, por exemplo, diversas empresas e instituições nacionais, como, por exemplo, a Eletrobras, a Companhia Nacional do Petróleo e o próprio IBGE, para entender as questões da nação, certo? Ele vai realizar o censo, vai começar a estudar acerca da nação, para fazer com que a nação se aproxime do seu ideal de poder. E o principal ponto aqui, ele vai criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943. Isso aqui, pessoal, na jogada de xadrez, eu diria que fosse um checkmate, porque ele abraça a classe trabalhadora. Isso explica, por exemplo, quando em 1951, após ser deposto do poder, ele é aclamado presidente novamente, certo? Então ele abraça a classe trabalhadora de tal forma, com a consolidação das leis trabalhistas, que a classe, nesse momento, vai estar na palma da sua mão, certo? E lembram quando eu falei que ele se utilizava do carisma? Vargas se utilizava desse carisma a partir principalmente das questões ligadas à propaganda. É um assunto um pouco delicado, porque Vargas ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, em 1939. O DIP seria responsável, isso aqui é importante, certo, galera? Por ministrar a imagem de Vargas como um bom presidente, o presidente que seria conhecido como pai dos pobres, certo? Então, nesse sentido, a imagem de pai dos pobres cresce, a imagem daquele que se preocupa com a população cresce ainda mais, e o DIP estaria lá justamente para manejar essa imagem de Vargas. A gente vai entrar, por exemplo, na era de ouro do rádio, onde a gente vai ter o desenvolvimento da indústria no governo de Vargas, como eu falei, é a partir do momento que a gente tem a crise de 29 e a mudança do setor agrário para o industrial, que a população começa a vir para as cidades, e aí Vargas se preocupa, certo? Então era necessário, para governar essa população e manejá-los, que eles ouvissem a voz do presidente e esse presidente dialogasse com eles de alguma maneira. Então vai ser criado, por exemplo, o programa Voz do Brasil, onde o presidente, galera, vai falar diretamente com a população. E a partir disso, ele consegue encantá-los. Tá? Então Vargas se utilizava muito bem desse discurso de propaganda. E aí, lembra quando eu falei que Vargas se aproximava de ideias vigentes na política econômica da Alemanha e também dos Estados Unidos? A gente vai ter, por exemplo, a política da boa vizinhança, que vai ser a relação entre Brasil e Estados Unidos. Então, o Brasil vai manter boas relações com os alemães. Isso casa justamente com a política da boa vizinhança vigente no poder dos Estados Unidos, onde eles começariam a se integrar um pouco e dialogar de maneira amigável com algumas nações
do setor americano. O Brasil foi uma delas e casou justamente no governo de Vargas. Então, o Brasil vai manter relações com os Estados Unidos da América e isso vai trazer alguns benefícios para o Brasil e também para os Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos nunca fazem algo de bom grado, certo? A gente tem que entender isso. E essa política de boa vizinhança vai ser consolidada justamente a partir do investimento dos Estados Unidos na indústria. A Companhia Siderúrgica Nacional, que até aquele momento era a principal companhia do Brasil. Pessoal, eu encerro esse bloco ministrando um pouco desse caráter populista e a maneira como ele conversou tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha e também a maneira como Vargas utilizou de maneira perspicaz de um levante comunista ao seu favor, certo? A gente vai ter o Plano Cohen, por exemplo, onde Vargas centraliza o poder novamente nas suas mãos. No bloco anterior, a gente conversou principalmente sobre o Estado Novo e eu vou dar continuidade a partir da relação do Brasil com os Estados Unidos. A gente entendeu também acerca do Plano Cohen, a maneira como Vargas centraliza o poder, inclusive a partir deste plano, quando ele descobre a carta que falava que os comunistas iriam invadir, a gente descobre também que essa carta foi forjada pelos integralistas que possuíam um viés fascista, a pobre da Olga Benário que o diga, certo? A Olga, por exemplo, participou do levante comunista e é mandada para o campo de concentração nazista, onde morre por ser oposição a Vargas. Certo? Isso mostra um pouco do caráter de relação entre Brasil e Alemanha. Mas vamos dar continuidade, vamos para frente. Como eu falei no bloco anterior, o Brasil mantinha boa relação com os alemães. A gente vai ter nesse período a política da boa vizinhança impregnada pelos Estados Unidos com os demais países que estavam ao seu redor. Então o Brasil mantém boas relações e isso vigora principalmente a partir do investimento dos Estados Unidos da América na indústria, certo, galera? A indústria, que naquele momento a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, era a maior do país e se transformou numa grande potência naquele instante. Então, esse investimento dos Estados Unidos traz benefício para a população e faz com que Vargas penda muito mais para o lado dos Estados Unidos. E aí vem a noção do bom vizinho. A gente tem o personagem do Zé Carioca, por exemplo, certo? Mas como esse bom vizinho é pintado para nós? Vamos lá. Então, na política da boa vizinhança, os Estados Unidos resolvem mandar alguns nomes de peso para o Brasil, certo? A gente vai ter o próprio Walt Disney, o criador, fundador da Disney, de personagens importantes como Mickey, o próprio Pato Donald. E aí a gente vai ter o nosso próprio personagem importante, que é justamente o Zé Carioca. Essa figura estereotipada como a imagem do brasileiro, o brasileiro bom malandro, a malandragem que não significa bandidagem, certo? Mas um brasileiro que está ali, ele é malandro, ele sabe desenrolar, certo? Essa figura é muito bem impregnada no personagem do Zé Carioca, certo? Claro, uma figura repleta de estereótipos, estereótipos que por vezes mancham a imagem do brasileiro. E essa era a concepção dos Estados Unidos para conosco. A gente tem o Orson Welles, por exemplo, também, que marcou e veio para cá, ele era diretor também nesse quesito, certo? Então a gente tem uma série de mudanças culturais. O Zé Carioca, que seria justamente aquele que vai receber o Pato Donald no filme Aquarela Brasil, certo? E aí ele recebe o Pato Donald no Brasil, e aí eles têm as suas aventuras no filme, certo, galera? A gente também manda uma personagem muito importante para lá, que nem era brasileira e nem era estadunidense, ela era portuguesa, a Carmen Miranda, certo? A Carmen Miranda, que era cantora, atriz e marca naquele momento, ela era endeusada como sinônimo de beleza naquele instante. Percebam como essa influência e as relações entre os países estão presentes durante o governo Vargas. Vargas dialoga muito bem com os Estados Unidos naquele momento, e os Estados Unidos, claro, que se aproveitam disso. Afinal, o Brasil
era uma potência em ascensão e ter o apoio do Brasil era importante na Segunda Guerra Mundial, certo? Então a gente tem nesse momento a política da boa vizinhança. Para além disso, a gente tem a própria aquarela do Brasil, Brasil, meu Brasil, brasileiro, certo? Composição de Ari Barroso, que aí é uma música muito interessante, certo? E vai marcar esse período, e esse período de boa vizinhança. Não esqueçam, a política da boa vizinhança foi uma postura estratégica que os Estados Unidos adotou em relação aos seus vizinhos, e ela casa com a política de Vargas, onde eles conversam muito bem nesse sentido, certo? E como eu falei, essa política acaba por estreitar os laços, e a partir do investimento na companhia siderúrgica, o Brasil, que até aquele instante era neutro no meio da guerra, ele vai pender para o lado dos Estados Unidos. E aí vamos entender, certo? A gente vai ter o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra que vai de 1939 até 45. O Brasil vai se alinhar aos aliados após navios brasileiros serem afundados. Eles vão criar a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E o papel do Brasil foi bastante importante, certo, galera? Eles não passaram vergonha, como por vezes a gente acredita que passou. O Brasil vai lutar na Itália e vai prender diversos alemães e italianos, por exemplo, certo? Então foi uma postura legal, bacana de se ter na guerra, e foi preponderante também a partir dessa relação com os Estados Unidos. O problema, pessoal, é que os aliados lutavam contra um mal maior, que era justamente os pensamentos totalitários, fascistas e nazistas da Itália e da Alemanha. E esse mal maior, de um ponto de vista ditatorial, também podia ser visto no nosso ex-presidente Vargas. O Vargas governava o Brasil em forma de ditadura, galera. A gente entra então na contradição histórica. Os soldados que lutavam em prol de uma democracia do lado dos aliados, quando voltam, percebem que aquilo que eles lutavam era justamente o governo que eles estavam passando. Então a gente tem uma contradição histórica nesse período, e é justamente essa contradição que vai ocasionar a derrocada do ex-presidente Vargas. A gente vai ter uma onda democrática nesse sentido e, consequentemente, o fim do Estado Novo. Então vai crescer a linha de democracia no Brasil, vai criar-se partidos políticos, como, por exemplo, o PTB, o PSD, o PCB vai voltar também, certo? A gente vai ter a ascensão da classe militar, e mais uma vez esses benditos aparecem na nossa nação, certo? A classe militar é muito importante, ela sempre vai estar vigente, e sempre vai dar uma cutucadinha no presidente do período. E, consequentemente, a gente tem um contexto de redemocratização, ou seja, a volta de uma democracia que não existia antes, certo? Mas a gente vai ter um laço com a democracia muito mais forte, justamente por essa contradição que os brasileiros se viam. Então, Vargas cai no poder, e em 1951, Vargas volta ao poder justamente com aquele caráter populista, por ter conversado com a população. Ele volta a partir de eleições, pela primeira vez eleito realmente. Em 1930, ele se estabelece a partir de um golpe. Em 1934, ele extingue a votação, e em 1937, para o Estado Novo, ele utiliza-se do Plano Cohen para se manter no poder por causa da ameaça comunista, certo? Em 1954, Vargas percebe que ele ia cair no poder, e por isso ele deixa sua carta falando que ele sai de vida para finalmente entrar para a história, e realmente entrou. Em 1954, Vargas se suicida, certo, galera? Vamos para as questões. Vamos lá. Como eu disse, primeiro observem o que o comando da questão vai pedir, certo? É muito importante. Posteriormente, outra dica, observem as referências
certo? Estado, classe trabalhadora e políticas sociais. O texto em si vai falar sobre uma questão em específico, e é justamente a classe trabalhadora. Vamos lá. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca as relações, vamos para o texto. Texto de Enem, certo, pessoal? As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da era Vargas, que dura entre 1930 a 1945, certo? Esses 3 governos que a gente dissertou nas nossas aulas, são temas amplamente estudados pela academia brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista, certo? Vamos para o comando novamente. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca Quais foram essas ações? Vamos para as alternativas. Disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas europeus. Pessoal, Vargas se aproximava, sim, desse ideal, de uma certa maneira, implícita, certo? As organizações paramilitares seriam muito explícitas nesse sentido. Então, não é essa a alternativa, certo? B. Aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores. Certo? Vamos para a próxima. A B é interessante, mas olha só. Aprovação de normas que buscavam garantir a posse de terras aos pequenos agricultores. Não. Certo? Vamos para a C. Criação de um conjunto de leis trabalhistas associada ao controle das representações sindicais. Galera, a gente volta para a questão da CLT. Então, se você entende o contexto de Vargas, entende o que é o populismo, por exemplo, entende que ele dialogou com a classe trabalhadora, e nunca antes a gente teve um governo democrático, e ele dialoga de maneira populista com a classe trabalhadora, você vai saber que a resposta é a C, galera. Certo? Então, ele cria as leis trabalhistas, ele conversa com a população e isso explica o motivo dele voltar por eleições diretas, mesmo sendo deposto após 45, em 51 ele volta por eleições diretas. Galera, o governo Vargas constantemente cai no Enem. Ele é um conteúdo muito importante, certo? Porque ele marca essas transições no poder e uma figura política muito importante. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Espero que tenham entendido. E eu estou aqui para ajudar vocês no que der e vier, certo? Espero que tenham aproveitado, entendido essas questões. E até logo. Um grande cheiro, um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. E depois desse aulão de história, eu tenho certeza que vocês estão se sentindo ainda mais preparados para a prova de Ciências Humanas, né? É claro! E o Nota 10 de hoje está chegando ao fim. Eu sei que dizem que o que é bom dura pouco, mas por aqui o rolê é diferente, porque amanhã tem mais aula. Lembrando que vocês podem rever todo o nosso conteúdo através das multiplataformas da TCM e também lá no nosso Instagram, @Nota10TCM. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Amanhã eu tô de volta. Beijo!